Salve, salve galerinha! Esse é o canal Interweb Tecnologia, meu nome é Felipe. E o tutorial de hoje, galera, nós vamos falar aí um pouco sobre as técnicas e qual a melhor forma aí de você fazer a colagem ou a troca do display de um touchscreen, né, ou até mesmo de uma frontal. E eu resolvi fazer o vídeo por dois motivos. Primeiro, porque hoje a gente recebeu um aparelho aqui, né, numa condição bem peculiar, né, bem diferente, aí vamos dizer assim. E também por conta de alguns comentários, né, que nós tivemos lá no nosso canal. O Breno Cel, queria mandar um abração pro Breno. Obrigado aí, Breno, pela contribuição, pela sugestão, pela crítica construtiva também. E o que aconteceu? Esse aqui é um Moto G geração 3. Vou mostrar aqui para vocês o Moto G geração 3, ó, o modelo é o 1544. E esse celular não ligava, eu recebi ele para fazer a manutenção e fui descolar o display para poder ter acesso à placa, a gente fazer até o teste da placa. E eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir abrir esse aparelho. Quando eu comecei a descolar a tela, eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Tanto que eu interrompi o atendimento, liguei para o cliente, perguntei para o cliente se ele tinha feito já a troca do display. Ele falou para mim que sim, né, que esse display já não era mais original. E eu informei então para o cliente que havia aí uma possibilidade de um orçamento de troca de display, porque eu estava tendo muita dificuldade para conseguir descolar ele. E aí eu consegui descolar o display, eu acredito que ele não foi danificado, mas eu queria mostrar para vocês aqui a situação desse display e por que eu não consegui descolar ele. Ó, pessoal, deem uma olhada. Olha a situação da cola aqui, de como foi colado esse display do Moto G3, ó. Isso aqui, galera, sem dúvida nenhuma, é Super Bonder, tá? Ou uma cola aí paralela, né, equivalente a um Super Bonder. Por quê? Ele tá aqui, ó, tudo branquiçado, né? Branquiçou tudo aqui, né? Ou embranqueou, não vou saber o termo correto agora. Podem ver aqui também, ó, na carcaça, ele praticamente empedra, né? Vira uma pedra, uma casca isso aqui. E que vai dar aí, inclusive, uma grande dor de cabeça, tá? E foi até bom eu ter falado pro cliente. Por quê, galerinha? Podem ver que eu quebrei um pedacinho da lente aqui, ó. Isso aqui é a película. Mas eu quebrei um pedacinho da lente aqui, ó. Tá vendo? Que ficou no aparelho, ó. Eu não tô conseguindo tirar. Vou ter que, inclusive, ó, passar um estilete aqui. Porque não, ó, não sai, ó. Já esquentei. Tá muito duro de sair isso aqui. Acabou ficando preso aqui esse pedaço. Mas, por sorte, talvez não vai danificar o display, né? Não encostou no display, então provavelmente ele tá funcionando. E aí, né, seguindo também aí o comentário que o Breno tinha feito lá no vídeo do Grand Prime a respeito da colagem em volta, o que acontece? Eu já tive alguns problemas alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer troca de display, de touch, porque o touch, a cola que vem no touch, por exemplo, deixa eu ver aqui um aqui, ó, vou pegar um touch aqui. Esse aqui é original. Ó, se eu não me engano, não é do S3 ou do 8552, não vou lembrar. Esse aqui é um touch original. Essa cola aqui do touch, que já vem no touch, muitas das vezes, ela não é suficiente, só ela. Ela acaba descolando com o tempo. Por que isso acontece? Não porque a cola é fraca, né? Ou porque a qualidade da peça não é boa. Eu tenho um outro aqui também, mas esse daqui é paralelo. Esse aqui é o paralelo. Realmente o paralelo, ele tem uma cola muito mais fraca que o original, é bem mais fraquinho, né? A qualidade da peça até, mas enfim, a gente oferece os dois orçamentos. Tem muito serviço que a gente oferece dois orçamentos para o cliente, até porque a gente precisa se adequar aí às mudanças do mercado, né? Aqui na região que a gente mora, que a gente trabalha, que é interior de São Paulo, Ribeirão Preto, você tem vários tipos de serviços e por vários preços, né? Bem diferentes, inclusive. Então a gente tenta se adaptar. Em algumas situações a gente oferece aí uma peça paralela para o cliente, né? Lógico,
a gente informa sobre a qualidade inferior, até as questões aí de garantia que são bem menores, bem diferentes, mas enfim, tem cliente que prefere pôr o paralelo. Mas o que acontece? Muitas vezes você vai trocar um touch e a armação do celular, a armação do aparelho, ela já está meio torta, o gabinete aqui, ó, né, a carcaça. Ela já está meio torta. Por quê? Porque quebrou, provavelmente sofreu uma queda muito brusca e acaba entortando o gabinete. Então, o touch, ele não fica totalmente colado ali na base, né, da carcaça. Então, às vezes, ele começa a descolar. E eu tive problemas de cliente que já retornou para refazer o serviço porque estava descolando. E com cliente que a gente teve até que fazer a troca do touch porque descolou e acabou quebrando um pedacinho do touch. Então, depois disso, toda vez que a gente vai fazer aí a troca de um display, de uma frontal, eu tomo aí um certo cuidado para poder colar em volta, dar uma reforçada aí na cola, né? Quando eu fico meio em dúvida se essa cola vai ser suficiente para segurar. Mas vamos lá a substâncias, as colas que a gente pode usar. Eu já mostrei aí, o professor Inoan até perguntou em um outro vídeo a questão da cola UV. Pessoal, toda vez que você for usar uma cola para poder, num aparelho eletrônico, ou em qualquer placa eletrônica, qualquer dispositivo eletrônico, você não pode usar a cola convencional igual fizeram aqui, ó. Por quê? Primeiro, a gente vai ter uma dificuldade para arrancar a peça. Segundo, tem muita substância tóxica, química, que vai na composição da cola, que estraga o equipamento eletrônico, que estraga o componente eletrônico. Então é um risco muito grande que a pessoa corre de danificar o display do cliente na hora de fazer isso e às vezes nem conseguir funcionar e até perder a peça. Porque se você leva uma peça desse jeito para trocar, o cliente, o vendedor não vai trocar para você, por mais que esteja aí com lacre, com película, ele não vai trocar para você, né? Segundo, para a gente poder também resguardar aí o nosso próprio trabalho, né? O nosso próprio serviço, pessoal. Portanto, galera, toda vez que a gente for precisar fazer um reparo num display, num aparelho, numa carcaça, e for usar alguma substância, uma cola, a gente tem que usar a substância correta para esse tipo de equipamento, no nosso caso que é o eletrônico, né? Ideal para esse tipo de serviço. No nosso caso, a gente tem aí, por exemplo, no caso aqui, o que ele poderia ter usado se ele tivesse alguma dúvida em relação à colagem ou se realmente essa cola ia conseguir pregar o aparelho, ele poderia ter usado a cola B7000, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que às vezes, né, reclama, a B7000, tem a T8000 também, né? Essas colas elas têm tanto transparente quanto preta, no caso de for um aparelho preto. E essas colas, às vezes tem um pessoal que reclama que o biquinho não consegue colar, não consegue colocar lá dentro, porque vamos imaginar que o aparelho, você quer colar um pedacinho do aparelho, aí você de repente levanta ele assim com uma espátula para tentar colocar a cola aqui, mas tá quase colado, né? Você não pode forçar muito, senão você quebra. Eu comprei agora esses tempos atrás, esses bastãozinho menor da B7000, por quê? Ele vem, ó, com esse aqui, ó, olha a seringuinha ali, o biquinho que ele vem. Como que é fino esse biquinho? Então esse biquinho aqui, ó, ele é top para você fazer um reparo em algum pedacinho do touch, da cola que não colou, aonde você quer dar uma reforçada. Porque você não precisa ficar limpando muito, né? Então você tem aí algumas opções, por exemplo, a B7000, a T8000, ou então também a cola UV. Cadê a cola UV? Que eu costumo usar muito. Esse aqui, apesar de não ser um bastão de cola UV, é cola UV. E aí tem uma galera que às vezes também acha um pouco caro, né? Que é aquela cola própria para você colocar no display, para poder colar a lente, né? No caso, por exemplo, Moto G2. E é uma cola que é mais cara, né? Ela não é tão barata assim. Mas eu compro de bastãozinho, ó, de seringa. Então aqui eu comprei uma seringa de 5 ml, porque na data eu não queria comprar um tubo maior, né? Se eu não me engano, 50 ml custam aí por volta de 50, 80 reais da cola UV. Ela é bem mais cara. Então eu compro na seringa, ponho dentro do tubinho, um pouco dentro do tubinho, deixo um pouco na seringa, para que eu possa ir utilizando, né, a cola UV, ou então, se eu acho que há necessidade,
eu uso a cola B7000, porque ela também é um pouco mais, ela segura mais, depois que ela seca ela fica bem firme. Mas quando você esquenta, a B7000 ela vai enfraquecendo, né, porque ela fica com aquele aspecto meio borrachoso, né, meio flexível, e vai evitar de ficar aqui igual essa cola, por exemplo, o Super Bonder, e que provavelmente pode até ter sido a causa do dano que causou e que ocorreu nessa placa, né? Ou nesse display, eu não sei ainda, eu vou ter que dar uma verificada, né? Mas é muito importante e eu achei pertinente fazer essa gravação. Primeiro porque surgiu, né, a dúvida, a discussão, né, nos comentários do vídeo, discussão não no sentido de discutir, de você desentender com a pessoa, mas a discussão no sentido de debater ideias, né? Isso é o que mais ajuda a gente a crescer profissionalmente, a melhorar a nossa técnica e aumentar o nosso conhecimento. Então é muito importante, eu gosto muito desses comentários, das perguntas, das dúvidas, porque isso vai abrindo aí um leque de discussão pra gente. Inclusive foi o motivo aí da gente fazer até aí mais um vídeo pro canal. Tá, galerinha? Então, o bate-papo que eu gostaria de fazer com vocês é esse. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, até o próximo tutorial. Valeu!